Bom, a gente segue com o nosso programa agora falando de um assunto muito polêmico, não é? Aliás, um assunto que foi polêmico e já está praticamente sendo resolvido aqui no país, que é a questão do aplicativo Secret. Há alguns dias nós até trouxemos essa informação, não é? O Secret, ele foi proibido aqui no país, porque ele prometia, melhor dizendo, revelar os segredos de forma anônima. Ele foi removido da Apple Store, da loja de aplicativos da Apple, para o iPhone, na tarde da última quinta-feira. O aplicativo não pode ser mais baixado na loja virtual, mas quem já tem o aplicativo no celular consegue acessá-lo normalmente. Quem já instalou o aplicativo Secret, mas tenta baixar novamente o mesmo aplicativo na loja da Apple, recebe uma mensagem dizendo que houve um erro. Essa mensagem diz: o item que você tentou comprar não está mais disponível. Esse aplicativo foi excluído pelos riscos que ele expunha aos seus usuários. E hoje nós queremos falar um pouco sobre isso, sobre os riscos dos usos, né? Do uso de redes sociais e os perigos escondidos nelas. Para isso nós convidamos aqui o professor de Publicidade e Marketing Digital, o professor Salomão Terra, da UniBH, que está conosco. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem, Salomão? Muito bem, obrigado. Bom, estamos aqui falando de um aplicativo, né, que foi removido, inclusive por ordem judicial no nosso país, mas existem muito mais ferramentas na internet que podem ser prejudiciais, né? Sim, pois é. Na verdade, sim, você tem um surgimento de uma série de questões relacionadas desde aspectos mais jurídicos mesmo, legais, né, como foi o caso do Secret, até outros aspectos que parecem ser, assim, não tão incisivos do ponto de vista legal, mas que acabam levando certo transtorno para usuários de internet, né? Aliás, assim, o Secret é um exemplo mais recente, mas nós tivemos num relativo curto espaço de tempo um outro aplicativo que também causou uma certa polêmica, que foi o Lulu, né? Sim, eu lembro. Que os usuários eram convidados a dar nota para rapazes que se relacionaram eventualmente. Performance sexual, inclusive, né? Aí dividia, né, como se fosse possível, você dividia o perfil de uma pessoa em termos lá pontuais, dar nota, enfim, causou uma certa polêmica também. E momentos passados, né, não necessariamente aplicativos, mas situações que foram criadas no contexto de redes sociais digitais e que levaram a discussões, como o Secret trouxe, sobre aspectos morais e até mesmo jurídicos, assim. Salomão, você que é especialista no mundo digital, né? Você dá aula na faculdade sobre esse mundo digital. O mundo digital, ele tem coisas boas, mas assim, eu vejo que parece que o ser humano... sabe aquela história do... Não sei se já ouviu esse ditado, quem nunca comeu melado quando come se lambuza? Parece que o ser humano, quando ele entra nesse mundo digital, ele fica parecendo uma criança numa loja de doces e que está ali solta, sem ninguém tomando conta, porque, infelizmente, tem coisas boas sim na internet, mas parece que as pessoas só querem atenuar mais a parte ruim. Eu vou citar um exemplo aqui que eu li hoje pela manhã nas redes sociais, uma história que aconteceu aqui no interior de Minas, em Muriaé. Um casal de namorados, adolescentes, a menina negra, o rapaz branco. Os dois tiraram uma foto, um selfie juntos e postaram lá no Twitter deles. Mas o que teve de comentário preconceituoso, abusivo, do tipo... Eu li lá os comentários, né? E foi registrado, quer dizer, para abrir um processo agora não é difícil. Comentário assim, que eu vou reproduzir aqui, mas só para você de casa entender o nível das pessoas hoje em dia na internet. Então tá lá a foto do casal, a moça negra e o rapaz branco, e lá um infeliz comenta assim, são vários comentários infelizes, mas um deles diz assim: onde você comprou essa escrava? O outro pergunta para ela assim: ele é o seu dono? Qual é a senzala que você encontrou? Coisas absurdas que não dá para acreditar que no século XXI você tem ainda gente pensando dessa forma e o pior, utilizando um espaço público, embora virtual, para cometer atrocidades. Você falou de um aspecto, de um vetor, digamos assim, né, que é extremamente essencial, que é o aspecto humano de utilização da ferramenta, né? Então, assim, brevemente, a gente tem uma plataforma de relacionamento, de mídia social coletiva, por exemplo, o Facebook. E ali você estabelece uma rede social. A plataforma em si não é a rede social. A rede social é o relacionamento que se dá entre usuários
né, através de ligações específicas. O que você diz é o seguinte, a ferramenta não é social. Social são as pessoas que usam a ferramenta. Isso, elas compõem uma rede social naquela ferramenta, um site de relacionamento, como o caso do Facebook, né? Sendo assim, o fator humano é que condiciona esse tipo de reação, de aspectos, né? O caso que hoje, pela manhã, logo, né, pela manhã a gente abriu lá o Facebook e tudo mais, já estava milhares de usuários compartilhando desse casal do interior de Minas Gerais. Você também viu? Eu vi também, vi hoje pela manhã. Ilustra muito bem algo que acontece nesses espaços que acho que é arriscado dizer assim, por exemplo, as pessoas começaram a ser mais imorais, antiéticas perante o uso das ferramentas. Não. O que acontece é que há ali uma potencialidade, uma exposição maior. O que você está falando é que, por exemplo, tendo ou não tendo a rede social, o ser humano iria agir daquela forma? Se fosse numa roda de amigos aqui na escola, eles estariam fazendo os mesmos comentários? Talvez. O que acontece é que essa ferramenta, esse ambiente divulga, né? Potencializa esses exemplos, assim. Você falou sobre esse caso específico, tem uma outra situação, né, que é no Twitter, assim, se você digita lá, por exemplo, doméstica, empregada doméstica e tal, você vai encontrar uma série de comentários preconceituosos, assim, né? Então, bom, isso aí tem a ver, assim, dois aspectos que eu acho que são importantes de falar sobre o perigo de utilização dessas redes, né? Primeiro, hoje, da forma como nós nos relacionamos, né, intermediados por essas ferramentas, não há uma distinção mais sobre o que você é no mundo real e o que você é, a projeção que você faz nesses ambientes. Então, do ponto de vista de trabalho, de família, você está expondo ali uma imagem que dificilmente você vai conseguir quebrar fisicamente. Mesmo você não sendo aquilo que você está mostrando. Mesmo você Você criou um estereótipo. Você criou um estereótipo que, na verdade, é também um estereótipo que as pessoas vão, ou a imagem que elas vão fazer de você. Você vai ser taxado, rotulado sempre por aquela imagem. Isso, e inclusive pode influenciar questões relacionadas a emprego, né? Hoje a gente vê cada vez mais departamentos de recursos humanos no momento de escolher contratar ou buscar um novo profissional, dos critérios beleza, vamos analisar o currículo, mas vamos analisar um pouco sobre essa pessoa... O comportamento na rede social. Dela, o que ela fala e tudo mais, né? Do ponto de vista legal também, embora as ferramentas possibilitem você trabalhar aspectos como conteúdo, privacidade de conteúdo, né, que é uma coisa que no Brasil talvez os usuários não estejam tão habituados, né? Você, por exemplo, permitir que determinado conteúdo seja acessado apenas por amigos, pessoas mais próximas. Isso porque as pessoas estão sempre querendo meter o dedo na vida do outro, sempre querendo saber da vida alheia? Ali você tem o espaço público e o espaço privado convivendo no mesmo ambiente, né? Diferentemente do mundo físico, que você está na sua casa e tem um espaço privado, e você sai à rua, ou trabalha, ou está transitando ali num espaço público, na internet é tudo a mesma coisa. Ali, ao mesmo tempo que você tem, entre aspas, a sua casa, que é o seu perfil, aquele conteúdo está sendo também divulgado, pode ser pulverizado no espaço público, né? Então, assim, a questão da privacidade, a questão de aspectos legais mesmo, você não pode simplesmente virar e fazer um comentário racista na rede, imaginando que a punição sobre aquele comentário é menor do que ele feito no ambiente físico. Eu até acho que na rede ela vai ser muito maior do que no ambiente físico, porque o estrago que ela vai causar vai ser disseminado, então a punição certamente vai ser muito, muito maior. Fazendo um paralelo com crimes cometidos, né, fisicamente contra o ser humano, por exemplo, atentados, homicídios, etc., né, dependendo dos agravantes, a pena vai aumentando. Eu penso que um comentário preconceituoso dentro de uma sala tem um impacto muito menor do que um comentário preconceituoso, por exemplo, numa rede social, porque o agravante ali vai ser muito maior. Não, com certeza absoluta, eu não tenho dúvida disso. Assim. Eu acho que o futuro das questões, né, relacionadas ao uso moral e a questão ética mesmo, assim, vai passar por essa leitura de que aquela imagem ali ela tem uma potencialidade, né, de expor uma determinada situação muito maior do que, por exemplo, numa sala. Né? Você trabalha ensinando muito sobre a questão do marketing da publicidade digital, mas obviamente você, enquanto pesquisador, também analisa muito a questão do comportamento do usuário ou do cidadão ou do indivíduo, seja quem for ele, ali na rede social, né? No ambiente virtual. O que você, enquanto especialista, orienta aos usuários, né, como a melhor forma de se comportar
numa rede social, na internet, você quando orienta, por exemplo, alguém que vai trabalhar para um cliente, como é que você orienta também esse cliente a se portar? Porque a linguagem é muito dinâmica, mas também os limites existem. Como é que é essa postura que o cidadão e também aqueles que querem vender o seu produto precisam ter na rede? Bom, olha, isso aí é o mapa da mina, assim, né? Todas as marcas estão procurando formas de se inserir e criar relacionamentos genuínos nesses ambientes, né? A gente pode enumerar alguns aspectos que eu acho que são relevantes, assim. Vou começar um pouquinho falando sobre a questão da gestão das marcas, né? Primeiro é ter interesse de estar realmente naquele ambiente e se relacionar com as pessoas, com os consumidores. Parece ser algo relativamente simples de compreender, mas do ponto de vista da gestão não é tão simples, né? Você, por exemplo, falar para um administrador de empresas que ele vai estar suscetível, vai estar expondo o produto dele, o serviço, para uma rede que ele sim vai receber comentários críticos, da mesma forma que ele pode potencializar aspectos muito positivos da marca. Então a primeira coisa é você ter interesse de participar daquela rede. A segunda é entender que você não é, como se trata de uma rede, né, e não é um processo unilateral, você não é o centro daquela rede. Sim. Né? Então as pessoas geralmente vão chegar até determinada marca já com conhecimento sobre aquele segmento de produtos e serviços, e que você tem que acrescentar ali, na verdade, são debates enriquecedores. O indivíduo não é um fantoche que você manipula ele facilmente, vamos dizer assim, ele já tem um histórico. Sim, o usuário, cada vez mais o usuário se prepara, ele tem conhecimentos, referências externas à sua marca e vai se relacionar de uma forma diferente. Sim. Né? Do ponto de vista do usuário, pessoa física, digamos assim, né? Eu quero criar um perfil em uma rede social, Instagram, Facebook, Twitter, né? Você tem que entender que aquele espaço, né, cada vez mais, é um espaço público de relacionamento, né? Não diga nada, não publique nada, não exponha nada que você não faria presencialmente, né? Você vai ver alguém, por exemplo, saindo na rua e, sei lá, ostentando, e às vezes fazendo gestos e fazendo, né, e falando frases de forma preconceituosa, aleatória, o que é que seja. Não, ali é um pouco o reflexo, né, desse aspecto do mundo real, digamos assim. Outra coisa, essas plataformas, como é o caso do Facebook, do Twitter, elas têm controle de privacidade, né, que em outros contextos, por exemplo, norte-americanos, europeus, utilizam até de forma mais significativa, né. Você pode controlar isso, eventualmente não é legal você divulgar na rede, ou debater na rede, ou expor questões que são muito particulares de uma rede de amigos, né. Então, identificar o que é de interesse coletivo e o que é de interesse um pouco mais privado, mas de uma rede muito específica, também é importante para filtrar conteúdos e estabelecer umas boas práticas de utilização dessas plataformas. Então, nós podemos dizer que a palavra-chave é essa que você acabou de dizer, filtrar, filtro seria exatamente... Aí eu já quero apelar, inclusive aqui, me dirigir especialmente ao nosso público, né, que é, em grande maioria, o público cristão, eu como pastor, inclusive, né, tenho 3 filhos e eu sempre falo muito isso com os meus filhos, sobre filtrar aquilo que você está vendo. Né? Eu excluo constantemente pessoas, aliás, eu já seleciono do início, eu já não recebo pessoas que eu não conheço facilmente, ou se eu não tenho ali pelo menos uma oportunidade de saber quem são nas minhas redes sociais, e se eu começar a perceber alguma coisa que não está legal, eu já começo a excluir. A palavra certa seria filtro.